Esse é o momento onde ele percebeu duas coisas. Que você não percebe o que é importante pra você até que isso se vá. E que é muito fácil perder. Taiyo estava no funeral de sua família junto com a Mutsumi. E ele começa a pensar que mesmo que ele se apegue a algo precioso, ele não iria só perder novamente. Então a Mutsumi o reconforta falando pra ele não se preocupar, que ela não vai a lugar nenhum. Voltando pra atualidade agora, Taiyo está na sua escola no intervalo do almoço, e 3 amigos dele vêm fazer convites pra fazer algo depois da escola. Porém, ele recusa todos. Eles continuam insistindo e até falam que ele é mais difícil de conseguir do que qualquer garota. Só que ele já não tá escutando mais nada, porque ele tá tão nervoso que colapsou. E então Taiyo começa a pensar que a questão não é que ele é tímido ou algo assim. Ele até fica feliz com o convite e até que seria legal sair com eles. Mas ele tem muito medo de fazer algo precioso e perder esse algo precioso. E a Mutsumi chega falando que ele devia ter aceitado os convites dele. E então se senta com ele pra almoçar, já que ela fez o almoço dele. E os 3 que tinham chamado Taiyo pra sair antes estão observando ele agora com um pouco de inveja, porque a Mutsumi é praticamente a idol dessa escola. A Mutsumi começa a se preocupar com o Taiyo e ele até pergunta se ele é a mãe dela. E ele fala pra ela que quem é ela pra falar, já que ela recusou aquele terceirão, o Tanaka. Que ele era inteligente, bonito, campeão do time de futebol e tudo, e então ela fala, então quem é você, o meu pai? E então, quando ela vai dar comida na boca do Taiyo, o sensei deles aparece e come no lugar. E o Taiyo fica um pouco pensativo porque nem percebeu de onde ele veio, parece que ele veio do nada. A Mutsumi fala que o professor Hirokawa devia estar numa viagem de negócio no exterior, mas ele fala que sentiu falta do almoço dela. Essa é uma relação um pouco estranha pra aluno e professor, né? Então ela fala pra ele voltar pra sala dos professores. E ele fala que foi pra lá por causa do Taiyo pra ele encontrar ele depois da aula na sala dos professores. Então, depois da aula, ele vai pra sala do professor Hirokawa. E ele senta estranhamente perto do Taiyo. Então ele fala que chamou o Taiyo lá pra mostrar a coleção dele. E começa a mostrar muitas fotos que ele tirou da Mutsumi. No começo, o Taiyo só fica achando que ele é um pervertido qualquer. Mas depois o professor começa a mostrar foto até de quando ela tinha 5, 3 anos. Então o Taiyo começa a ficar realmente preocupado. E o professor fala que teve observando a Mutsumi das sombras esse tempo todo, pra protegê-la de todos os indesejáveis. E comenta sobre o garoto que o Taiyo tava falando pra Mutsumi no começo do episódio, o Tanaka do 3º ano. Mas o professor fala que quando ele gentilmente pediu pro Tanaka ficar longe da Mutsumi, ele concordou. Então o professor mostra um vídeo enforcando o Tanaka com ele todo machucado. E o Taiyo fica muito assustado pensando que ele é completamente insano. Então o professor puxa uma faca, aponta pro pescoço do Taiyo e fala que ele tava fazendo vista grossa, já que ele é amigo de infância da Mutsumi. Mas alguma coisa mudou e agora isso não vai ser mais possível. O Taiyo tá completamente paralisado de medo, e então o professor fala, não leve pro pessoal, isso é pro bem da minha irmãzinha. Do nada aparece uma mulher toda de branco em cima da mesa do professor. Ela aperta um dispositivo, brilha tudo azul e do nada ela e o Taiyo sumiram. Então ele abre os olhos, tá em cima de sofá e tá lá a Mutsumi acordando ele. Então ele olha em volta e vê que tem um grupo de pessoas um pouco diferentes. Ele toma um baita susto, mas a Mutsumi tá bem calma e simplesmente fala pra ele que aqueles são os irmãos dela. E começa a apresentar eles na ordem hereditária. A Futaba, o Shinzo, a Shion, o Kengo e o Nanao. E até tem um cão de guarda, que é o Golias. E ela revela que é uma família de espiões. Ele fica um pouco incrédulo, mas ela tá completamente calma. Tipo, como é que ele não tá entendendo que é simplesmente uma família de espiões, ué? Então ele pega uma arma do Shinzo, achando que isso é uma pegadinha, que era tudo brincadeira, atira pra cima e percebe que a arma era real. Então eles começam a falar que ser espião é apenas um trabalho comum, ordinário. Existe até site de avaliação de espião com o ranking, e eles estão com 4.8 estrelas. E o que aumenta a popularidade é o irmão Kyoichiro deles. E o Kyoichiro é ninguém mais, ninguém menos que o professor Hirokawa da escola. O filho mais velho da família Yozakura. Então o Taiyo pergunta por que ele virou alvo do Kyoichiro. E eles falam que receberam uma dica de que alguém estava planejando matar a Mutsumi. Aí eles mostram que receberam a informação nas redes sociais e eles têm até um Twitter. Com vários seguidores, por sinal. E a Futaba explica que anos atrás a Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal, tudo por causa do Kyoichiro. E é isso que originou a mecha branca dela, o estresse. E isso fez com que ele ficasse obcecado pela Mutsumi num grau anormal. E agora ele mudou até a vida dele, até o nome dele pra proteger ela. Ele protege tudo, desde a vida cotidiana até as conexões pessoais dela. E como o Taiyo sempre esteve lá como amigo de infância, ele sempre deu um passe livre pro Taiyo. Mas agora o Kyoichiro tem um motivo pra se livrar dele. Então toca um alarme na casa, o que significa que o Kyoichiro acabou de retornar. A Shion tranca todas as portas que levam até esse quarto e o Shinzo fala que configurou todas as armadilhas que eles têm à disposição. Então a Futaba fala que é hora de dar uma surra no Kyoichiro. Porém ela fala que mesmo em 5 contra 1, a taxa de vitória em confrontos diretos anteriores foi de apenas 30%. E também tem 42% de chance de um deles precisar de 6 meses de recuperação. 25% de chance da casa pegar fogo. A Futaba fala pro Taiyo não se preocupar e tal, mas ela fala que tem uma maneira dele sobreviver a isso, que é se casando com a Mutsumi. Pois a única regra da família Yozakura é não matar membros da família. E pra se casar nessa família é só trocar anéis com um Yozakura, já que todos têm um anel duplo no dedo, ou seja, dá pra dividir em 2, e quando você dá a metade ao seu cônjuge,
seu casamento se torna oficial. Então ele começa a se lembrar da dor que é perder alguém precioso. Mas a Mutsumi corta todos falando que não vai se casar com o Taiyo, que seria um fardo muito grande pro Taiyo formar uma família nova agora. Então eles voltam pro plano original, que é espancar o filho mais velho. Então eles pensam em bolar uma estratégia ou fazer um improviso, e quem tá lá escutando tudo? O Kyoichiro já tá dentro da sala, sentado tomando alguma coisa, sem ninguém ter percebido. Ele aproveita e fala que destruiu todas as armadilhas que o Shinzo tinha colocado. A Futaba avisa ele pra sair de perto dos dois, mas ele fala que pelo bem da Mitsumi, culpado até que se prove inocente, é como ele funciona. Então a Futaba já pega ele pela gravata, arremessa no chão quebrando o sofá e tudo, e fala que vai começar uma briga entre irmãos. O Shinzo e o Nanao se juntam a ela na briga, enquanto a Shion e o Kengo tentam levar eles pra longe dali. Ele derrota os três facilmente e a Shion entra na briga convocando um monte de drones. Então o Kengo e a Mutsumi falam pro Taiyo se esconder atrás de um quadro ali, e que não é pra ele sair, não importa o que aconteça. E a Mutsumi reitera que não é pra ele se preocupar, que ela não vai a lugar nenhum. Então chega o Kyoichiro, que já lidou com os drones. Então ele encontra supostamente a Mutsumi e o Taiyo. A Mutsumi começa a caminhar para os braços dele e do nada puxa uma faca e uma arma pra cima dele. Porém, o Kyoichiro já tinha percebido tudo. Aquele era o Kengo disfarçado de Mutsumi e o Taiyo ali de trás era a própria Mutsumi. Então ele cuida facilmente do Kengo e vai atrás da Mutsumi. O Taiyo fica preocupado com ela olhando por trás do quadro, se perguntando o que ele pode fazer. Então o Kyoichiro fala que não vai encostar um dedo no Taiyo, mas também não vai deixar mais a Mutsumi sair de casa. Ele vai livrar o mundo de tudo que possa colocar ela em perigo. Escola, amigos, diversão, romance, tudo. Então ele pega a mão da Mutsumi que tá com a faca e fala: no dia em que quase te perdi, eu jurei aceitar qualquer tipo de dor. E se esfaqueia falando que ele desistiria da própria vida pra proteger ela. Ela ia aceitar isso, mas o Taiyo sai do quadro. Ele vai confrontá-los e pensa que o Kyoichiro provavelmente é como ele, que preza muito pela família e tem muito medo de perder alguém precioso. Mas ele não pode fazer a pessoa preciosa, a pessoa que ele quer proteger, ficar se sentindo desse jeito. Então ele fala que vai fazer o método que a Futaba falou pra eles fazerem. Então ela joga o anel na direção dele, porém o Kyoichiro consegue interceptar a tempo. Porém a força de vontade do Taiyo é forte demais. Ele quebra os fios e com a mão toda ensanguentada pega o anel. E fala que a partir de agora, ele vai ser aquele que vai proteger a Mutsumi. E coloca o anel na mão falando: prazer em conhecê-lo, irmão Kyoichiro. Os irmãos chegam no quarto, parabenizam o Taiyo e tudo. E a Futaba fala pro Kyoichiro que ele vai ter que ensinar aquele garoto a como proteger a Mutsumi. O Taiyo acorda às 7h30 da manhã e tem alguém já dando bom dia pra ele. E é o Kyoichiro tentando dar uma facada nele logo quando ele acorda. O Taiyo consegue desviar e o Kyoichiro fala que ele tem bons reflexos até. Ele também fala que esse é o despertar tradicional da família Yozakura. Mas o Taiyo fala que ele estava claramente tentando matar ele. Mas isso era só treinamento, então agora vamos para os exercícios matinais da família Yozakura. Então ele prende o Taiyo em várias cordas. E lá embaixo a Mutsumi tá fazendo o almoço dos dois. Então quando ela vai acordar o Taiyo, ela entra no quarto dele e vê o Kyoichiro alongando o Taiyo com as cordas. Só que eu não acho que o corpo consegue se dobrar dessa maneira. Aí a Mutsumi fica brava e o Kyoichiro para com isso. E parece que eles estão atrasados, então o Kyoichiro pega a Mutsumi no colo e leva o Taiyo pelas cordas e pula da janela do segundo andar. E do nada a casa do Taiyo explode. O Taiyo fica perdido, né, porque a casa dele acabou de explodir e o Kyoichiro tá lá calmo falando: primeiramente, deixa eu te explicar qual que é a missão da família Yozakura. A missão mais importante deles é proteger a Yozakura Mutsumi. Então eles entram no carro, que é uma limusine, e o Kyoichiro fala que o alvo da bomba era a Mutsumi. As informações no mundo dos espiões se espalham como fogo, então o relacionamento do Taiyo com a Mutsumi já é público. Principalmente porque o Kyoichiro postou nas redes sociais que a irmãzinha dele se casou. E o Taiyo começa a perguntar por que a Mutsumi é o alvo, né? E o Kyoichiro fala que é simples, é porque ela é a 10ª cabeça da família Yozakura. Então ele conta um pouco da história da família Yozakura, desde a época dos ninjas na era Edo, e que produziu várias gerações de descendentes com habilidades sobre-humanas. Mas entre eles, uma pessoa comum sempre nascia e era sempre considerada cabeça. E mesmo que eles não tenham habilidades sobre-humanas, os seus descendentes vão ter com certeza. Então os membros da família com talento sobre-humano sempre têm que proteger a cabeça, e é assim que sempre foi na família Yozakura. E essa é a Mutsumi. Mesmo que como irmãos eles não ligam pra esse negócio de linhagem, eles só querem ver a Mutsumi viver uma vida feliz. Um pouco curioso que o Kyoichiro fala isso. E a Mutsumi fala que eles já conversaram e que ela vai concluir a missão dela como chefe. E o Kyoichiro começa a se emocionar falando que ela é uma criança maravilhosa e tal, e como ela pode estar com esse palhaço se referindo ao Taiyo. Então ele fala que uma hora ela vai ter que debutar como líder da família Yozakura. Então nesse momento a missão dela é conseguir conhecimento sobre o mundo. Só que isso significa que todo mundo que odeia eles, que inveja eles, esse é o momento de atacarem a Mutsumi. E o carro que tá atrás deles já atira uma bazuca neles, mas eles conseguem desviar. Os inimigos começam a atirar e o Kyoichiro fala pro Taiyo ficar calmo que o carro é a prova de balas. Então o Kyoichiro fala pro motorista dirigir um pouco mais suavemente, senão ele vai derrubar o chá dele. O Taiyo tá desesperado e a Mutsumi fala pra ele ficar calmo que dá pra confiar no Golias no volante.
o Golias, o cachorro. Então o Kyoichiro fica bravo porque eles estão interrompendo a hora do chá dele. Aí ele vai pro teto do carro, né? Daí ele defende as balas com as linhas dele, primeiramente, e depois corta o carro dos caras com a linha dele. E o Kyoichiro volta pra dentro do carro falando pro Taiyo que pra proteger a Mutsumi, que sempre tá em perigo de morte, essa é a missão da família Yozakura. E o Taiyo tá dentro dessa agora. E o Kyoichiro vai treinar ele. E a missão dele começa agora já. O dia inteiro hoje ele vai ter que ficar protegendo a Mutsumi de assassinos. Então eles chegam na escola e o Taiyo já tá vendo todas as carteiras, todos os armários pra ver se tem bombas. E faz uma cara feia pra todos. Então ele se lembra que no carro que o Kyoichiro tava falando que é esse cara que vai atacar a Mutsumi hoje. E mostra o Twitter dele, o nome de Tamaya. @BomberBadson. Ou seja, um cara que trabalha com bombas. O Kyoichiro fala que as bombas dele são de primeira classe e que eles até já trabalharam juntos. O Taiyo fica surpreso, né, porque eles já trabalharam juntos e o Kyoichiro fala que é mais comum do que ele pensa. Nesse mundo, inimigos e aliados trocam de lado facilmente conforme dinheiro ou condições. Você só pode confiar em você mesmo e, bem, talvez nem sempre em você mesmo. E esse Bomberman aí só tem um defeito. Ele é muito viciado em redes sociais. Porque ele posta de tudo lá, ele posta poema sem sentido, posta sobre o alvo dele, posta onde ele vai atacar, posta o que ele vai atacar, posta que ele é um Bomberman. O Kyoichiro fala que adoraria ajudar, mas hoje ele vai ter que salvar um número massivo de reféns. E fala pro Taiyo não baixar a guarda, porque depois que ele brincar com você com umas bombinhas pequenas, ele vai finalizar com uma bomba especialidade da casa. E ele já tweetou que vai ter 3 bombas. Uma foi na casa do Taiyo, as outras 2 ele vai ter que descobrir. Então volta pro Taiyo na escola, ele tá pensando que não encontrou nenhuma bomba, mas o assassino pode estar infiltrado. Então ele não pode sair de perto da Mutsumi. Aí ele olha o celular, alguém tweetou, segunda bomba foi plantada. E ele toma uma bolada na cabeça. E vê um cara suspeito na escola e sai correndo pra ver. Ele viu ele perto da enfermaria, então quando o Taiyo vai abrir a porta, chega a doutora perguntando: o que aconteceu, Taiyo? Ele toma um susto, fala que não foi nada demais e quando tá saindo ele lembra de um negócio. Ele olha pra trás, a doutora já sumiu e a enfermaria não tá disponível hoje. Aí corta pra Mutsumi, ela tá conversando com as amigas dela e elas estão falando que um OVNI foi visto na escola hoje. Algumas crianças viram a aliens, eles podem até imitar outros humanos. Teve uma menina mais velha que entrou no banheiro e quando tava saindo viu ela mesma passando por ela. E também alguém viu uma lata de lixo se mexendo. E o Taiyo tá lá no cantinho da sala e o cara tweetou de novo: a última bomba foi plantada. Ele começa a pensar que hoje ele ficou observando a Mutsumi mais de perto e percebeu várias coisas sobre ela. Como ela quase nunca come comida que foi dada pra ela agora, ou como ela sempre tá com alguém pra não deixar ninguém sozinho. Todo esse tempo sem pensar em proteger ela mesma. Todo esse tempo ela tava batalhando contra o próprio destino. Aí chegam os caras da sala pedindo desculpa pro Taiyo pela bolada mais cedo e dão um chocolate pra ele. E ficam muito assustados porque o Taiyo come o chocolate. Que normalmente ele começaria a suar frio e desmaiar de nervosismo. Então ele começa a suar frio e desmaia de nervosismo. Eles perguntam se ele quer ir pra enfermaria e um deles lembra que a doutora não tá na escola hoje. Ele acorda numa sala e vê a Mutsumi e ela fala que como a enfermaria não estava aberta, não tinha muitas salas pra ele poder descansar. Então ele começa a perguntar pra Mutsumi se ele é o cara certo pra ela, que ele nunca perguntou os sentimentos dela e tal. Aí ela bate nele e fala que não foi ele que escolheu ela, foi ela que quis ele. Ela começa a falar que ela é de uma família de espiões e tal, um casamento nunca daria certo, mas ela sempre sonhou em ter ele como marido. E quando ele olha pra ela, vê a bomba em cima dela. Falta 2 segundos e a bomba explode. Os alunos da escola por algum motivo acham que foi o clube de ciências e tá lá o irmão mais novo da família Yozakura com a doutora, que na verdade é o Kengo. E a Shion também tava ali e eles estão bem calmos. Volta pro casal e eles estão bem porque conseguiram ficar embaixo de um sofá. Aí o Taiyo começa a pensar, tipo, como é que o cara sabia que eles iam estar ali? Então ele se lembra que a enfermaria tava fechada e não tinha mais nenhum lugar pra ir. Então o cara sabia exatamente os movimentos que eles iam fazer. Ele tava mirando na Mutsumi seguindo os movimentos do próprio Taiyo. Ele se lembra que Kyoichiro falou que às vezes não pode confiar nem em você mesmo, então olha dentro da jaqueta, tem uma mini bomba colada nele. Ele tava anunciando os movimentos dele nas redes sociais pra fazer o Taiyo ficar paranoico e ficar perto da Mutsumi. Então faltando 5 segundos, ele pula do prédio. Então quando vai explodir a bomba, algumas linhas salvam ele. É o Kyoichiro que chega e fala que bom que eu terminei o trabalho mais cedo hoje. É a especialidade do Tamaya, a mini bomba Sparkler. Minúscula e muito potente, porém tem 2 falhas. Ela carrega usando o corpo do hospedeiro, então leva um tempo pra ativar. E a outra falha é que ela pode ser desativada com um único fio dele. E o Kyoichiro fala que ele ficou impressionado do Taiyo ter percebido isso. Então ele fala que nesse mundo onde ele não pode confiar nem nele mesmo, ele só pode confiar em uma coisa, na verdade. Neles, na família. O Kyoichiro adoraria matar o Taiyo, mas mesmo se ele tivesse que sacrificar ele mesmo, ele nunca deixaria ele morrer. Então eles estão de volta, são e salvos, e o Kyoichiro fala que vai devolver a bomba de volta pro dono. E chegam os irmãos com o corpo do Bomberman, o Tamaya. E eles falam que estão ali porque não poderiam perder a primeira missão do Taiyo. O Tamaya pede um pouco de misericórdia e o Kyoichiro fala, não. Lança ele voando e uma explosão rosa brilha no céu. O Taiyo olha pro Twitter e o cara ainda tá tweetando, explodindo agora, prestes a morrer. Então chega a noite na mansão da família Yozakura. Kyoichiro tá um pouquinho bravo porque o Taiyo vai ter que viver lá um tempo já que a casa dele explodiu, né? E além disso, ele e a Mutsumi são casados agora. E o Kyoichiro fala que as camas deles são tão confortáveis que talvez o Taiyo nunca mais acorde.
Taiyo acorda assustado porque ele teve um pesadelo onde ele não conseguiu salvar a Mutsumi. Então se lembra que tá na casa dos Yuzakura, e quando vai levantar, pisa no rabo do Golias sem querer. E a Mutsumi escuta e acha que ela já sabe o que aconteceu. Então ela vai fazer os curativos no Taiyo e fala que pro Kyoichiro não atacar enquanto ele dormia de novo, ela falou pro Golias ficar de guarda. Aí ela começa a fazer carinho no Golias e o Taiyo fala pra tomar cuidado, mas ela fala relaxa que o Golias nunca atacaria a chefe da família. Então corta pro quarto da Futaba e o Taiyo tá ajoelhado na frente dela. Ele quer que ela deixe ele mais forte. Aí a Futaba fala que eles estão planejando treinar ele aos poucos, pra adaptar à normalidade dele. Mas o Taiyo não quer porque isso levaria muito tempo. No outro dia ele quase não conseguiu proteger a Mutsumi. E além disso, ele quer ficar forte por ela também. Então a Futaba pega ele e começa a girar ele pelo ar, falando: se eu fosse você, não exageraria. Ela começa a falar que ela não tem um físico muito bom, mas tem talento pra Aikido e Jiu-Jitsu. Começou a treinar com 6 anos e foi pra primeira missão aos 6. Ou seja, mesmo se você tiver o talento dos Yuzakura, vai levar 3 anos. E um humano comum ia levar muito mais tempo. Se ele acha que pode se virar apenas com emoção, ele tá sendo muito ingênuo. Mas dito isso, a Futaba não quer desperdiçar o amor que ele sente pela Mutsumi. E ela pergunta se o Taiyo realmente quer tentar o treinamento completo dos Yuzakura. Mas tem uma condição, ele vai ter que viver nessa mansão por 1 mês. Só pensar nisso como se fosse um ensaio, apenas viver ali. E depois começa o treinamento. Aí ele agradece e quando vai levantar, pisa em um chão falso e quase cai em espinhos. E a Futaba esqueceu de mencionar uma coisa, essa mansão tá repleta de armadilhas para treinamento de espiões. Ou seja, a vida cotidiana na casa de Yuzakura em si já é um treinamento. Deu seu máximo pra dominar tudo por 1 mês. Dia seguinte, o Cuco tá tocando pra acordar o Taiyo. Se passa 3 segundos, ele não levanta, então o Cuco explode. E quando ele tá correndo pra fora do quarto, ele ativa sem querer um lança-chamas. Mas chega inteiro pro café da manhã. E a Futaba explica que aquilo é pra ajudar ele a acordar rapidamente qualquer hora. E o Kengo pergunta se eles devem se preparar pro funeral já. E o Taiyo fica impressionado que a Mutsumi consegue viver ali, mas ela fala que as armadilhas da casa não se ativam pra ela. E a Shion fala que se ele for aceito pela casa, ele também pode fazer com que as armadilhas não ataquem ele. Aí ele não entende muito bem e ela fala que todas as armadilhas nessa casa são controladas por um único computador. Então se você concluir todas elas e for aceito como um membro da família Yuzakura, pode ativar ou desativar elas à vontade. Mas a Shion fala que até uma pessoa normal consegue concluir elas em 2 anos ou mais. E do nada o Taiyo começa a ter dor de barriga. E a Futaba fala que as refeições também fazem parte do treinamento dele. Pra aumentar a tolerância, a comida de todos tá levemente envenenada, menos da Mutsumi. Mas o Taiyo pode ficar tranquilo que é só o suficiente pra te deixar com dor de barriga. Aí ele vai correndo pro banheiro, mas o banheiro é uma porta de ferro cheia de cadeados e senhas. A Shion fala que pra entrar no banheiro ele precisa arrombar a fechadura e decifrar a senha que muda a cada minuto. E o Kyoichiro chega falando que adora esse entretenimento matinal. E o Taiyo tá lá gritando no fundo e a Futaba manda a Shion ir ajudar ele. E assim começou a vida diária infernal dele. No dia seguinte, todo mundo é acordado pelos cucos, mas a família Yuzakura se vira bem. Já o Taiyo tem o quarto explodido de novo. Pra pegar as coisas na geladeira, você tem que passar por um monte de lasers que se mexem. E se você não conseguir igual o Taiyo, sai uma metralhadora te atirando. Pra ligar a TV, ele precisa dar um tiro no controle que tá amarrado numa árvore do lado de fora. E a comida tá de novo envenenada. E a hora do banho é como se fosse uma cachoeira. Então finalmente corta pra escola e os amigos do Taiyo estão achando que ele tá tendo uma convulsão. Mas a verdade é que os Yuzakura deram uma camisa que pesa 30 quilos pra ele. Aí já de noite, o Taiyo tá exausto e vê a Mutsumi dormindo, então vai cobrir ela. E fica impressionado que ela tava trabalhando até essa hora. Então ele vai pro lado de fora treinar como é que se liga a TV. E a Mutsumi aparece falando pra ele fazer uma pausa. Aí ela faz um chazinho pra ele e pergunta se ele não tá se esforçando demais. E ela se sente culpada porque provavelmente ela é a razão. Aí ele fala que não e tal, mas... é literalmente ela a razão, né? Aí ela fala que o Taiyo não é nem um pouco fraco e começa a se lembrar da época que eles eram crianças. Eles só eram vizinhos, não eram nem tão próximos. Mas tudo mudou quando começaram o Fundamental 2. O cabelo branco dela atraía todos os tipos de olhares. E um dia umas meninas começaram a fazer bullying com ela por causa da mecha. A Mutsumi tava explicando que não adianta pintar nem nada. Então as meninas pegam uma tesoura e falam pra ela cortar. Mas o nosso menino Taiyo aparece, pega a tesoura da mão dela e começa a cortar o próprio cabelo. As meninas fogem achando que ele é louco e ele fala que o orientador tava falando que tava muito comprido mesmo, então chegou numa boa hora a tesoura. E se alguém tentar fazer alguma coisa com a Mutsumi de novo, é só avisar ele. Pô, nessa época ele era muito mais descolado, né? Aí a gente volta pra atualidade e a Mutsumi fala que não é pra ele se cobrar tanto. Outro dia e o Taiyo consegue parar o Cuco finalmente. Passa pelos lasers do corredor e chega na sala da TV. E consegue ligar a TV que deixa o Shinzo impressionado, mas o Taiyo fala que ainda acha difícil trocar de canal. Aí o Shinzo dá umas dicas pro Taiyo. E a Shion chega na sala e o Taiyo cochicha pra ela que tem uma pergunta. Por que o Shinzo vive numa lata de lixo? E ela fala que ele é muito preguiçoso e tímido, então passa a maior parte do tempo escondido. E manda o Taiyo ir perguntar pro Nanao como passar do gás venenoso. E quando ele sai da sala, o Shinzo fala pra Shion que ele parece ter talento. E ela fala que ele realmente tá evoluindo numa velocidade anormal. Aí corta pra Futaba que tá fazendo o Kengo carregar os livros dela porque ele não lavou a louça de manhã. E eles veem lá na frente o Nanao ensinando pro Taiyo como se passar do gás venenoso. E a Futaba acho que percebeu alguma coisa. Então, outro dia já, o Taiyo tá usando uma camisa de 50 quilos e consegue chegar no café da manhã sem nenhum arranhão.
Mas o café da manhã envenenado ainda é demais pra ele e ele também ainda não consegue abrir a porta do banheiro. Aí o Kengo vai ajudar ele, só que o Taiyo dessa vez desmaiou. Então ele acorda na sala do Nanao, que fala que ele vai se recuperar rapidamente se ficar na cama, é só uma febre por cansaço. Mas o Taiyo fala pra Futaba que ele tá bem e que vai continuar essa última semana de treinamento. Então ela pega o braço dele e vê que ele tava usando um disfarce igual do Kengo pra esconder os machucados. Ela já tinha percebido há muito tempo, não se alcança resultados extraordinários sem tomar medidas extraordinárias. Provavelmente foi combinado a coleta e análise de dados da Shion, o treinamento do Shinzo, as habilidades médicas da Nanao pra curar ele e as drogas que ela faz pra ele poder ficar sem dormir, e a tecnologia de pele falsa do Kengo pra esconder as feridas. E o Nanao pede desculpas pra Futaba. E o Taiyo fala que a culpa não é deles, porque eles tentaram impedir, mas o Taiyo insistiu e implorou a eles. Ele só queria proteger a Mutsumi o mais rápido possível. Aí a Futaba bate nele e fala, se você não consegue cuidar nem de você mesmo, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Ele precisa entender que aguentar sem atalhos também faz parte do treinamento. E dá um livro antigo dela pra ele ler até ele se recuperar. Um livro sobre quebra de códigos básicos. Mas do lado de fora da sala, a Futaba tá impressionada. Porque quem costuma chegar tão perto assim do limite tem a alma destruída antes do corpo. O que mantém o Taiyo de pé não é talento nem esforço, é o amor pela Mutsumi que deve beirar a insanidade. Quem sabe ele é mais adequado do que ela imaginava pra proteger a Mutsumi. E outro dia, o Taiyo finalmente conseguiu entrar no banheiro. E todo mundo comemora, joga ele pro alto e tudo. E o anel no dedo dele começa a brilhar. E a Futaba explica que isso é apenas a liga especial do anel dele reagindo às ondas magnéticas da casa. Ou seja, significa que foi reconhecido como membro da família Yozakura. E a partir de agora ele vai começar a treinar como um Yozakura. E o Shinzo já dá de presente pra ele uma camisa de 100 quilos. E a Shion já mudou o nível da dificuldade das armadilhas de normal pra muito difícil. Achei que ia demorar mais, pra ser sincero, pro Taiyo, sei lá, virar um Yozakura. E gosto muito da Shion e do Shinzo, hein? Eles têm uma boa química juntos, gosto. Eu confesso que o Taiyo não me ganhou ainda, tá ligado? Eu não sou muito fã dele ainda, não. Mas vamos ver aí. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. Teve pouco que eu tirou nesse episódio, né, cara? Que tristeza. Mas é isso, dá o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando e... Valeu, falou, tchau.